Boa noite a vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Eu espero que esse seja um lugar de bom acolhimento para vocês e que tenha uma ótima oportunidade para conhecer mais a palavra de Deus e louvar o nome dele. O meu nome é Thiago Zambelli e hoje nós damos sequência ao nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Nas 2 semanas passadas, nós vimos que o autor desse livro inspirado, Lucas, ele dá sequência ao que ele escreveu no seu evangelho, apresentando Cristo como personagem principal, ou seja, aquele que ainda fazia e ensinava, no entanto, operando através do Espírito Santo por meio da vida daqueles homens que ele havia escolhido e instruído para serem pescadores de homens, como nos ensina o evangelista Marcos. E em especial, desde que começamos a nossa série, focamos na instrução que Jesus deu depois da sua ressurreição e que ficaram marcadas para sempre. Tanto pelo fato de Lucas tê-lo usado como estrutura literária para o seu livro, como por ter sido as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão, antes de ele retornar aos céus. Ele disse: "Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Os discípulos estavam preocupados com a restauração de Israel porque essa era a expectativa que eles tinham com a compreensão que tinham do Antigo Testamento, e eles estavam certos. Um dia isso realmente aconteceria, mas estavam errados quanto ao tempo disso acontecer. E enquanto a restauração de Israel não chega, a ordem é testemunhar para todos os povos da terra, dando sequência ao que Jesus tanto ensinava antes da sua ressurreição, como também depois, sobre o reino de Deus. Que além de contemplar essa futura restauração de Israel, envolve o evangelho de Cristo, a saber que pela fé na morte e ressurreição de Jesus, nós ganhamos puramente pela graça e misericórdia de Deus, a vida eterna. A Nicodemos, no Evangelho de João, Jesus disse: "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Emprestando 2 versículos de Romanos 5 para entender ainda melhor, nós lemos: "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores." Quando cremos no Rei deste reino, em Jesus, nós somos justificados, ou seja, perante a lei, o legislador dessa lei, nós nos tornamos justos. Não há mais nada pelo que ser culpado, visto que por tão grande amor o Rei Jesus morreu em nosso lugar. Os nossos pecados foram imputados nele, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, que Ele justamente se ira contra o pecado. Não há nada que possamos fazer para termos paz com Deus, a não ser acreditar na morte e ressurreição de Cristo. Preste atenção. Nossa paz com Deus, não depende de nada que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez e nós cremos. A Bíblia mostra que isso é suficiente, ou seja, que a fé no alvo correto, no Evangelho, é tudo o que nós precisamos para ter a vida que nenhum de nós merecemos, essa vida eterna. As últimas palavras são realmente memoráveis. De pessoas famosas já são, imaginem de Jesus, dizendo para seus discípulos que eles receberiam poder para o exercício de testemunhar do reino de Deus diante de uma sociedade que há 40 dias havia decidido soltar um criminoso, e o homem que curou muita gente, que ensinou tantos a ser crucificado. Isso não era só memorável, isso é chocante. E aqueles entre nós que já passaram pela triste experiência de estar próximo de alguém, de uma pessoa amada, no momento da sua despedida, seja por conta de uma mudança geográfica ou por falecimento, é bem provável que nunca tenha se esquecido dos últimos gestos dessa pessoa, das últimas ações, das suas últimas palavras. Na internet é muito fácil encontrar de alguns
de algumas pessoas essas últimas palavras, como de Leonardo da Vinci, que disse: eu ofendi Deus e a humanidade porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Ouvindo isso do autor de Mona Lisa e da Última Ceia, só me faz refletir na qualidade daquilo que eu produzo. Bob Marley, figura mais conhecida no estilo musical reggae, ele disse: dinheiro não pode comprar a vida. Eu não sei muitos detalhes do contexto dessa frase, mas eu sei que ele faleceu de câncer de pele. Getúlio Vargas, que liderou o Brasil de 1930 a 1945, antes de tirar a sua vida em 1954, ele disse: saio da vida para entrar na história. Então, de novo, as últimas palavras de alguém, elas são memoráveis. E ainda mais se essa pessoa for o próprio Deus encarnado, aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode fazer e que tanto nos amou, a tal ponto de se tornar humano como eu e vocês, para que, sem pecado, ele pudesse ser a única oferta aceitável para tomar o nosso lugar da morte. E nós sabemos que as últimas palavras de Jesus foram sobre a promessa do Espírito Santo e essa ordem de testemunhar até os confins da terra. E nós sabemos que elas foram as últimas, porque no versículo 9 nós lemos: tendo dito isso, foi elevada às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Logo depois dessa ordem, para que os seus discípulos fossem testemunhas até os confins da terra, Jesus ele voltou ao Pai para dar sequência naquilo que já havia sido estabelecido pelo próprio Senhor. É o plano de Deus se desenrolando na história para hoje, 2000 anos depois, nós sermos incentivados, enquanto igreja, a missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. E hoje, de forma especial, eu pretendo mostrar para vocês que esse desenrolar da história acontece de forma positiva. Ou seja, da nossa perspectiva, mirando o fim como estabelecido pelo Senhor, quando Ele está debaixo da soberania de Deus, na expectativa da nossa obediência e proveniente de uma compreensão correta das Escrituras. E com isso em mente, eu queria dar continuidade, mas não sem antes orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra, de estudar o livro de Atos e juntos percebemos, sermos incomodados, incentivados a cumprir com a tarefa que temos, de sermos testemunhas do Senhor. Nos ajude. E aqueles que ainda desconhecem a Cristo como Salvador, que possam perceber, ter os elementos para isso e depositar a fé nisso, para que então façam parte também positiva no desenrolar dessa história. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. O que os discípulos de Jesus viram não é algo que se vê todo dia. Um homem que todos os discípulos já sabiam ser o Messias, e a ressurreição dele era a prova cabal disso, ser elevado aos céus. Eu confesso que eu sou tentado em pensar que quem já tinha visto Jesus fazer tantos milagres, paralíticos andarem, cegos verem, andar sobre as águas, transformar a água em vinho, ser transfigurado, talvez subir aos céus daquela forma não fosse assim algo tão surpreendente. Porém, o texto deixa claro que eles ficaram boquiabertos com aquilo. Eles ficaram pasmos e não conseguiam tirar os olhos do que viam. Versículo 10, a primeira parte diz: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E toda essa ação do Senhor já fazia parte do plano soberano de Deus. Isso já havia sido anunciado, o retorno de Jesus já havia sido inclusive ensinado pelo próprio Senhor. Em João 16, de 5 a 13, um trecho um pouquinho mais longo, eu não tenho nos slides, mas eu vou ler para vocês na Nova Versão Internacional. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim.
Da justiça, porque vou para o Pai, vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muita coisa para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Percebam que a história continua ou a história se desenrola de forma como Deus deseja. E nesse caso, inclusive, anunciou o que aconteceria, mostrando com clareza que nada foge do seu controle. O desenrolar da história acontece exatamente como Deus quer e nenhum de nós consegue frustrar os planos de Deus. Nesse caso, o retorno de Jesus aos céus antecipava a vinda do Espírito Santo que capacitaria os discípulos de Jesus. Era para o bem deles. Era para que cada um deles fosse capacitado pelo Espírito Santo para cumprirem com a ordem de testemunhar de Jesus, testemunhar do reino de Deus até os confins da terra. E Jesus, ele não só enviou o Espírito Santo, como nós veremos em futuras mensagens, como ele também continuou o seu trabalho. A Bíblia especificamente nos ensina que ele intercede e advoga por nós. Ele nos concede a graça que precisamos e ele perdoa os nossos pecados que confessamos. O amor de Jesus não terminou na cruz. O amor de Jesus não terminou na ressurreição. O amor de Jesus não terminou na ascensão. Jesus nos amará para sempre e em breve voltará como um dia foi. Essa é mais uma decisão soberana de Deus no desenrolar da história. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Esses 2 homens vestidos de branco, provavelmente anjos, chamaram a atenção dos discípulos para mais uma decisão soberana de Deus. Jesus, esse mesmo Jesus, um dia ele vai voltar. Eu não sei a data, vocês não sabem a data. Quem diz saber a data é provavelmente mentiroso. Mas nós sabemos que ele vai voltar. E por que nós sabemos? Porque independentemente da sua posição teológica ou escatológica, a vontade de Deus está clara e explícita nas Escrituras. Jesus vai voltar. E nesse trecho ainda complementa: voltará da mesma forma como viram subir. Em algum momento no desenrolar da história, goste você ou não, Jesus vai voltar. E isso pode ser a qualquer instante. Existem aspectos da vontade de Deus que nada nesse mundo é capaz de mudar. Há muita coisa sobre a vontade de Deus gravada nas Escrituras e que no tempo dele, elas acontecem e acontecerão. Jesus nasce quando Deus quis. Jesus morreu quando Deus quis. Jesus ressuscitou quando Deus quis. Jesus voltou aos céus porque Deus quis. Existe um plano soberano e, de novo, ninguém e nada é capaz de frustrá-lo. Agora, existem determinados movimentos na história que requerem as nossas ações se é que queremos contribuir positivamente para esse desenrolar. No versículo 4, Jesus disse aos seus discípulos que eles precisavam ficar em Jerusalém e esperar pela promessa do Pai. Se lembram? Não saiam de Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles obedeceram. Dessa vez eles obedeceram. O versículo 12 diz: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Nós não sabemos detalhes do que aconteceria se eles não tivessem obedecido, a não ser que, mesmo na possível desobediência deles, Deus não ficaria frustrado. Isso não atrapalharia os planos de Deus. O curso da história não vai mudar o seu final por causa da nossa desobediência. Pelo contrário, se Deus usa até os ímpios para o seu propósito, quanto mais a nossa desobediência.
E disso nós temos diversos exemplos no Antigo Testamento e uma exortação muito valiosa do apóstolo Paulo. Em Romanos 6, versículos 1 e 2, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Eu creio que as evidências bíblicas apontam para a salvação de todos aqueles que Deus escolheu para a salvação. Mas eu também creio que a escolha de Deus por nós vai muito além. E o livro de Atos, ele aponta para isso. Deus mostra a história sendo conduzida para que no final tenhamos pessoas de todas as tribos, povos e raças adorando a Deus. E elas estarão lá. E essa foi uma decisão de quem? De Deus. Mas vocês sabem quem ele escolheu para ir até a casa mais distante da cidade, no sertão nordestino? Para que no céu haja pessoas de todas as tribos, povos e raças? Ele nos escolheu. E sabe, ele não precisa de nós. Ele nunca precisou de nós. Mas ele decidiu assim. Na vontade soberana de Deus, existe uma expectativa que nós sejamos instrumentos para testemunhar de Cristo. E faremos muito bem se imitarmos os apóstolos, os quais Lucas cita agora no versículo 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Esses homens foram soberanamente escolhidos por Deus e a expectativa era que eles fossem obedientes. Exatamente como não foi o homem que falta nessa lista. Quem? Judas Iscariotes. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Na condução da história pelas mãos de um Deus amoroso, o melhor que nós podemos fazer é nos submeter à vontade dele e orar para que nós sejamos instrumentos fiéis para que todo o seu desejo aconteça. Ou para que nós estejamos juntos no desejo que Deus soberanamente já tem. Ser testemunhas do reino de Deus, ser um pregador das boas novas, não é uma opção para cada um de nós que entendeu e creu em Cristo como Salvador e Senhor. Mesmo Maria, mãe de Jesus, que teve um papel tão significativo no desenrolar da história da salvação por Deus, é mencionada como parte desse grupo, cuja característica mais marcante do versículo é a oração. Ela e os seus filhos, os irmãos de Jesus, ou meio-irmãos de Jesus, também entendiam a importância de orar e de aguardar pela capacitação que em breve chegaria conforme a promessa de Deus. Soberanamente. Decisão de Deus. E infelizmente, vocês sabem que eu trabalho geralmente aqui com vocês com a NVI, com a Nova Versão Internacional. Mas ela não deixou claro uma ênfase que existe nesse versículo e que na Nova Versão Transformadora a gente enxerga. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Eles oravam juntos, eles oravam sob a mesma visão, eles oravam numa mesma direção. Eles oravam porque a expectativa de ser obediente e participar no desenrolar da história de forma positiva, de ser fiel a Deus, requer capacitação sobre-humana. Uma capacitação que agora todos eles aguardavam, porque testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, debaixo de perseguição e risco iminente de morte, não era fácil. Lógico que não era fácil. E nos próximos capítulos nós veremos Tiago sendo morto. Estevão foi morto anos depois. E quase todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos porque eles foram testemunhas do reino de Deus. De fato, a tarefa de testemunhar do reino de Deus continua tendo os seus desafios, ainda que peculiares do nosso tempo e da nossa região.
O Nordeste do Brasil ele tem uma forte identidade cultural e uma história marcada por tradições religiosas arraigadas, como o catolicismo popular e as práticas de religião de matriz africana. A introdução de informações com base na autoridade exclusiva da Bíblia é vista como uma ameaça para os participantes dessas religiões. Vocês sabem disso. A pobreza e a desigualdade socioeconômica que marcam a nossa região é outro ponto dessa peculiaridade. Se não tivermos uma boa compreensão do papel que temos enquanto cristãos, nós podemos hiperfocar em viver de palavras e se esquecer das necessidades que o nosso próximo tem. É verdade que o Evangelho não é as boas obras que nós fazemos, mas as nossas boas obras devem apontar para o que Cristo fez. E nós fazemos porque Ele fez, porque Ele faz. Um outro ponto que penso ser específico da nossa nação, mais do que propriamente da região, tem a ver com a quantidade de igrejas evangélicas. Aqui temos um caso de inversão proporcional. Parece que quanto mais igrejas evangélicas temos, mais cresce o analfabetismo bíblico e teológico dos que se dizem crentes. E essa é uma enorme barreira para a nossa atividade evangelística, porque pessoas que pensam ser salvas também pensam que não precisam de salvação. Ontem eu conversei com um amigo e ele frequenta uma igreja evangélica aqui em Paulo Afonso. Ele estava muito contente que a sua filha participava dessa igreja, que a sua esposa gostava dessa igreja. E dado o nosso relacionamento, eu disse para ele que eu gostei de ouvir aquilo, que a filha participava, que a esposa gostava, que eles iam juntos nesse ambiente cristão. Mas eu também perguntei, exatamente porque eu tinha em mente o que eu estou falando para vocês aqui nesse contexto. Eu perguntei para ele, amigo, só me explica, por qual razão você vai para o céu? E depois de ele ter me dado resposta atrás de resposta, e eu ter dito para ele que não entendia que nenhuma das respostas dele era coerente com a resposta que a Bíblia dá, ele disse para mim que ficou envergonhado. Mas eu também louvo a Deus, porque nessa frase dele ele disse, por causa da minha vergonha, eu vou sair daqui e vou buscar saber qual é essa resposta. Qual é a resposta bíblica? Não é porque uma pessoa está dentro de uma igreja evangélica, é que ela realmente seja salva. Existe hoje um tremendo desafio em evangelizar aqueles que se dizem evangélicos, mas não conhecem o Evangelho. Outra peculiaridade nossa e bem marcante desses anos é o contexto político. A associação de certos políticos a uma ou outra religião ou denominação afeta o nosso discurso, afeta o nosso ensino, o nosso desejo que as pessoas tenham de, pelo menos, ouvir. Mas se a sua denominação ou crença estiver associada com um determinado candidato ou político, a pessoa já tampa o ouvido. Seguramente esses não são todos os desafios do nosso tempo, mas são alguns que temos e que precisamos colocar em oração para que o Senhor nos ajude nessa tarefa de testemunhar, como Ele ajudou os primeiros discípulos a fazer. Precisamos orar como igreja com o propósito de sermos obedientes, não com base no que nós achamos ser certo, mas com uma certeza proveniente de uma compreensão correta das Escrituras, que leva o desenrolar da história para o alvo que Deus tem. Pedro fez isso. Pedro queria fazer o que a Bíblia ensinava. Vejam, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Pedro, em algum daqueles dias, que eles estavam juntos, e o texto diz que tinha cerca de 120 pessoas, ele estava preocupado com o cumprimento das Escrituras. Então ele começa esse diálogo que levou à escolha de um novo apóstolo. Alguém que veio substituir Judas Iscariotes.
que foi contado como um dos apóstolos, teve participação no ministério deles, mas não era realmente um deles, como apontou Jesus em João 13, quando disse que nem todos estavam limpos, tendo em vista que um deles o trairia, falando especificamente sobre Judas Iscariotes. Lucas, o autor de Atos, ele explica no verso seguinte: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partisse ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, campo de sangue. A minha intenção com vocês nesses últimos versículos de Atos 1 é provocá-los a pensar se a nossa participação na história da salvação é proveniente de uma compreensão correta das Escrituras ou não. Nós já vimos o desenrolar da história que acontece de forma positiva, e positivo aqui, de novo, é da nossa perspectiva, porque independente do que nós fizermos, tudo vai redundar exatamente como Deus quer. Esse desenrolar da história acontece de forma positiva quando está debaixo da soberania de Deus, quando nós somos obedientes a Deus e quando nós vivemos essa história com base numa compreensão correta das Escrituras. Pedro estava preocupado em seguir com fidelidade o que as Escrituras ensinavam, se as profecias estavam sendo cumpridas. Por isso ele prossegue. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que o outro ocupe o seu lugar. Pedro está olhando para o Antigo Testamento e colocando em prática o que ele acreditava ser a interpretação correta dessas passagens. Ele quer fazer a vontade de Deus de acordo com a Bíblia, exatamente como nós devemos fazer. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. E de todos que estavam ali, só haviam 2 candidatos que preenchiam as qualificações necessárias. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. De novo, percebam que todo esse movimento iniciado por Pedro vem da convicção bíblica que ele, apóstolo de Jesus, tinha das Escrituras. O zelo dele é fazer o que a Bíblia ensinava. Portanto, coparticipar em fidelidade do plano salvífico de Deus a partir de uma compreensão correta das Escrituras. E com base nesses 2 candidatos, Lucas faz questão, mais uma vez, de mostrar que eles oravam. Afinal de contas, oração era uma clara marca da igreja primitiva. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Judas abandonou. Judas escolheu ser desobediente. Judas escolheu agir conforme sua própria vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Como nesse versículo nós vemos, por meio da oração, mais uma vez a boa e velha oração, Pedro e os demais buscando. A oração ela tinha um lugar muito especial na vida da igreja primitiva, porque eles sabiam que Deus é soberano, que eles deviam obediência a Ele, e que essa obediência ela deve ser proveniente da correta compreensão das Escrituras em ação. E a ação que se destaca no livro de Atos, e todo o primeiro capítulo de Atos que nós estudamos até aqui, é o quê? Testemunhar. Até mesmo a escolha do substituto de Judas servia para isso. Mais um para recompor o time dos 12, que iriam testemunhar até os confins da terra. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, escolhido foi Matias.
O que é que nós podemos concluir dessa mensagem? Eu acredito que, para alguns de nós, as informações bíblicas de hoje, elas não foram novidade. A ordem de Jesus para testemunhar do reino de Deus até os confins da terra, a ascensão de Jesus, a oração dos discípulos, a escolha de Matias como apóstolo. Talvez para alguns ou para vários de vocês, nada disso tenha sido novidade. Eu me pergunto, tendo em primeiro lugar a mim mesmo, se o nosso conhecimento das Escrituras está à altura das nossas ações. Ou se a nossa obediência está à altura do nosso conhecimento quanto às ordens de Deus. Uma coisa é saber que eu tenho que ser testemunha. Outra coisa é se eu estou agindo como testemunha. Será que nós não estamos, como estavam os discípulos, olhando demais para Jesus subindo ao céu, quando já sabemos o que devemos fazer enquanto Ele não volta? A ordem já tinha sido dada. Mas eles resolveram ficar olhando lá para cima, até serem cutucados pelos homens de branco. Você pode saber muito bem sobre a soberania de Deus, mas se esquecer que em nenhum lugar das Escrituras encontramos a soberania de Deus como desculpa para não fazermos o que nos foi ordenado, em especial de pregar o Evangelho, de fazer discípulos para Cristo, de testemunharmos do reino de Deus até os confins da terra. Pelo contrário, as ordens estão lá para serem obedecidas. Essa é a expectativa correta que todos nós devemos ter. Bem como a expectativa que sem a capacitação do Espírito Santo, nós nunca iremos responder ao chamado para fazer discípulos de todas as nações. Eu não acredito que o nosso desejo seja ser uma igreja cheia de conhecimento, mas um conhecimento que fica confinado a essas paredes daqui. Se esse primeiro capítulo de Atos, essa nossa terceira mensagem, não está lhe incomodando a evangelizar, eu sugiro que você avalie o seu chamado por Deus e ore para que Deus lhe ilumine, lhe dê discernimento que você precisa, que eu preciso, e a coragem que não é natural para nenhum de nós aqui, de intencionalmente viver para funcionar como testemunha de Cristo. Vamos continuar aprendendo da palavra de Deus, a orar a Deus para sermos divinamente incomodados, para na graça do Senhor ver cada uma das nossas cadeiras aqui ocupadas por alguém que também quer participar no desenrolar da história. Consciente da soberania de Deus, obediente às ordens de Cristo, sedentos por conhecer e viver as Escrituras Sagradas, em especial de testemunhar do nosso Deus amoroso. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo incômodo, obrigado pelo empurrão. Senhor, que a Tua palavra nos incomode a cada dia para viver de acordo com a expectativa que é correta, de sermos fiéis ao Senhor. Perdão pelo pecado de não fazermos isso conforme o Senhor nos ensina, conforme o Senhor nos ordena. Perdoe-nos, Senhor, individualmente e como igreja. Nós não queremos ficar inchados de conhecimento. Nós queremos, Pai, sim, aprender da Tua palavra, mas aprender para fazer o que o Senhor nos ensina. Em especial, Pai, de ser uma testemunha de fiel, de explicar com amor, com coragem, com intenção, Pai, planejando falar para os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, a respeito do que o Senhor fez nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a olhar para a Tua palavra, entendê-la corretamente e vivê-la fielmente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.